O poeta contemporâneo Tairone Cigano, também conhecido como Taironão, disse certa vez: doméstica, eu muito tenho o que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Agora, você que está aí assistindo esse vídeo, você acha que o Taironão estava correto? Estava mais ou menos correto? Ou estava completamente equivocado? O Brasil ama mesmo suas trabalhadoras domésticas? Depois da vinheta. Val? Sim. Pode tirar, por favor. Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você tá no rolê do povo negro na literatura. Quero começar deixando aquele muito obrigado a todo mundo que colabora com o canal através do Apoia-se. Se você quiser começar, tem um link na descrição desse vídeo. Ou ainda pode fazer também pela chave Pix, que é literanegrabr@gmail.com. Tá chegando aqui pela primeira vez? Você vai ajudar muito essa careca simpática se você se inscrever no canal e tacar logo o joinha nesse vídeo. Você pode também comentar nesse vídeo quantas vezes quiser, que já vai estar dando aquela moral com a gente aí para impulsionar o engajamento. Ó, subiu! Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a eles. Pelo contrário. Mãe, sou eu, a Mabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. É assim que começa o mais novo romance de Eliana Alves Cruz, Solitária, publicado esse ano pela Companhia das Letras. Esse aqui é o quarto romance de Eliana Alves Cruz. Ela que escreveu outros 3 romances históricos, inclusive Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja, e também Água de Barrela. Tem vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre eles. Ainda também tem o Litera Negra Convida, o rolê de Eliana Alves Cruz na literatura. Vai estar tudo na descrição desse vídeo, ali nas referências bibliográficas. Você pode acompanhar se você quiser. Em seus romances históricos, a gente vê um retrato fiel do Brasil, de um passado que não está tão lá atrás assim. Já em Solitária, a gente pode acompanhar um Brasil contemporâneo, principalmente a partir de notícias que ganharam grande repercussão nacional nos últimos anos. Uma análise fiel do Brasil, com personagens que acabam transbordando de suas 161 páginas. Adianto logo aqui para vocês que esse aqui foi um dos melhores livros que eu li esse ano até agora. Eliana, ó. A frase que inicia o livro é dita por Mabel, filha de Eunice, e ambas são as personagens principais dessa obra. Tanto mãe como filha vivem num minúsculo quartinho de empregada de um luxuoso condomínio no centro da cidade. Um desses condomínios que podem ser encontrados em qualquer grande cidade do país. Eunice é empregada doméstica do seu Tiago e da dona Lúcia. E ela acaba sendo testemunha-chave de um crime terrível que acaba acontecendo no apartamento de seus patrões. Solitária é dividido em 3 partes. A primeira é contada por Mabel e podemos acompanhar à medida em que ela vai crescendo em tamanho. Enquanto vivia no minúsculo quartinho de empregada com a mãe, vai crescendo também a sua rebeldia. A segunda parte do livro é contada pela própria Eunice, que sempre sonhou e se dedicou com afinco para que sua filha tivesse um futuro diferente do dela. Já a terceira parte do livro, vou reservar a vocês a surpresa. Mas pensem sobre isso. E se as paredes, além de ouvidos, tivessem também olhos e boca? O que elas veriam? O que elas diriam? O quartinho de empregada onde Eunice e Mabel moraram durante anos é como qualquer outro quartinho de empregada. Um cubículo mal iluminado e sem janelas. Talvez só quem já teve um quarto sem janelas pode ter um vislumbre do que era a vida de Mabel e Eunice. Aquele quartinho de empregada próximo à cozinha, próximo à área de serviço, próximo ao elevador que leva o mesmo nome, o apartheid à brasileira. Eunice
passa anos engolindo sapos e humilhações para que a sua filha não tenha o mesmo destino de empregada doméstica. É claro que empregada doméstica é uma profissão digna como qualquer outra, mas, por algum motivo, a gente não vê os pais preparando as filhas para serem empregadas domésticas. E não precisamos ser gênios para fazer um link direto entre a profissão de empregada doméstica com os criados da casa, que era como eram chamados e chamadas particularmente, aquelas escravizadas que viviam dentro da casa grande com o único serviço de servir 24 horas por dia a seus patrões. Mas vou contar um pequeno spoiler para vocês. Mabel aprende a lição. Ela acaba estudando, concorrendo e sendo aprovada para o curso de medicina em uma das faculdades mais concorridas do país, sendo a primeira pessoa da sua família, assim como eu fui um dia, a entrar no ensino superior. Esse livro aqui é um retrato perfeito do imaginário do Brasil acerca das trabalhadoras domésticas. Uma leitura imprescindível para todas as pessoas. Além da própria Mabel e Eunice, a gente acaba se afeiçoando sem muita dificuldade a outros personagens da obra, como a misteriosa Dadá, empregada da síndica do condomínio, e também o porteiro Jurandir e seus filhos Cacau e João Pedro. A pandemia, debates acerca de ações afirmativas, direito trabalhista e também o direito à reprodução são temas que acabam permeando essa obra. Isso, claro, além dos filhotes da ditadura, porque aí a gente não ia estar falando de Brasil, e patrões que nunca tiveram que trabalhar na vida e seus respectivos filhos, que por sua vez também nunca serão responsabilizados pelos seus atos, mesmo na vida adulta. Eternas crianças. Esse é um livro, nas palavras de Eliana, sobre as sobrevidas da escravidão, um romance de libertação. Enquanto esse livro aqui pode causar algum incômodo, principalmente para as pessoas que enxergam o seu próprio reflexo no espelho a partir das figuras dos patrões de Eunice, por outro lado, a leitura pode ser muito sensível, principalmente para quem vê em Eunice, Mabel e Dadá representações de sua própria família. Eu mesmo sou filho, neto, sobrinho e primo de mulheres negras que tiveram que recorrer ao trabalho doméstico como única forma de sobrevivência própria e também de suas famílias. Dados do IBGE revelam que em 2021 havia 5,7 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. Isso faz do país o campeão mundial em trabalho doméstico no mundo. Do total nacional, 65% são mulheres negras. A maioria delas acima dos 40 anos e com a renda média mensal de menos de um salário mínimo. Em 2013, depois de décadas de luta das trabalhadoras domésticas, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional número 72. Ela ficou mais conhecida como PEC das Domésticas. Em 2015, viraria lei assinada pela presidenta Dilma. Essa nova lei garantia, além da carteira de trabalho assinada, que essas trabalhadoras também teriam direitos a FGTS, férias, descanso remunerado. Seus patrões teriam que pagar uma multa em caso de dispensa sem justa causa, além de adicional noturno, entre outros direitos trabalhistas. Um único deputado, na época, votou contra a PEC das domésticas. Ele mesmo, o excrementíssimo. Foi o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Um recorte rápido sobre a atual condição do Congresso Nacional. De todos os deputados, 32 deles são militares, 15 são pastores e 135 são empresários. E empresário, comumente, é como chamamos as pessoas que são muito ricas e o único trabalho que tem é ser dono de alguma coisa. Já as trabalhadoras domésticas possuem somente uma representante, Benedita da Silva. Porém, quase uma década depois de Dilma ter assinado a lei, 76% dessas trabalhadoras
não tem carteira assinada, o que é igual a mais de 4 milhões de pessoas. Talvez esse número fosse consideravelmente menor se Princesa Isabel tivesse, além de assinado a Lei Áurea, também dado um jeito ali de assinar a carteira de trabalho da galera. De todas as profissões existentes no Brasil hoje, as trabalhadoras domésticas são as que menos recebem pelo seu trabalho. Com carteira assinada, a média é de R$ 1.286. Já para aquele número de mais de 4 milhões de pessoas que não têm ainda a carteira de trabalho assinada, a média fica em torno de R$ 758 por mês, quase a metade aí de um salário mínimo. Em entrevista ao Brasil de Fato, Luísa Batista Pereira, presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, denuncia que as trabalhadoras domésticas no Brasil sempre foram invisibilizadas, e isso muito antes da pandemia. E falando em pandemia, desde o início dela, tem pipocado no noticiário uma série de denúncias que vão desde o descumprimento às leis trabalhistas até a maus tratos e também a trabalho análogo à escravidão, que é uma outra palavra que a gente usa hoje para chamar trabalho escravo. Madalena Gordiano, 46 anos. Maria das Graças de Souza Rodrigues, 76 anos. Ambas foram resgatadas de mais de 40 anos de trabalho escravo. Para vocês terem uma ideia, somente o Sindicato de Empregadas Domésticas da Bahia revelou que até abril de 2021, 28 denúncias sobre esse tema haviam sido feitas. Muitas dessas trabalhadoras eram mantidas em cárcere privado como única condição para não perderem os seus empregos durante a pandemia. Com apenas 4 meses de pandemia no Brasil, o país já atingia o número de 500 mil infectados e 30 mil pessoas mortas. E não podemos deixar de mencionar que a primeira vítima da pandemia de coronavírus no Brasil foi uma diarista, Rosana Urbano, de 57 anos. Alguns estados, porém, colocaram como essencial o trabalho das trabalhadoras domésticas, o que significava que elas não podiam ficar em casa, mas tinham que arriscar as suas vidas e as vidas de suas famílias no deslocamento até a casa dos seus patrões, que muito provavelmente não tinham capacidade mental de lavar a própria cueca e a própria calcinha. Somente em Pernambuco, um dos estados, inclusive governado pelo PSB, que colocou o trabalho das trabalhadoras domésticas como essencial, 120 mil trabalhadoras domésticas saíam de casa todos os dias com destino à casa de seus patrões. Muitos estabelecimentos estavam de portas fechadas por conta das restrições de circulação, entre eles escolas e creches. Então, essas trabalhadoras tinham que levar seus filhos e suas filhas para o seu local de trabalho quando não tinham com quem deixar, como foi o caso de Mirtes, mãe do pequeno Miguel. Sari Corte Real, que na época era a primeira-dama de Tamandaré, morava em um condomínio de luxo em Recife. Essa alma cebosa colocou o pequeno Miguel, de apenas 5 anos, sozinho dentro do elevador e foi cuidar da sua vida, que basicamente era sentar numa cadeira enquanto uma outra trabalhadora fazia suas unhas. Enquanto isso, Mirtes estava trabalhando, passeando com o cachorro de Sari. 2 minutos após Sari ter colocado Miguel dentro do elevador, o menino caía de uma altura de mais de 9 andares. Uma história muito parecida com essa atravessa as páginas de Solitária, mas a realidade ela é muito mais cruel. O juiz José Renato Bezerra, titular da primeira vara de crimes contra criança e adolescente da capital, determinou que tanto Mirtes como Renata, mãe e avó de Miguel, fossem investigadas. Pasmem, indício de tortura, maus tratos, racismo e cárcere privado. Já Sari Corte Real, por outro lado, mesmo condenada a 8 anos pelo crime de abandono de incapaz, continua em liberdade. Suco de Brasil. Respondendo a pergunta no início do vídeo, não, Tairo, não. O Brasil não ama
suas trabalhadoras domésticas. Tem gente que ficou mais indignada com o fato de ter empregada doméstica indo para Disney do que com a demora de 125 anos para que essas trabalhadoras tivessem o direito de ter uma carteira de trabalho assinada. Para a socialite Regina Mansur, trabalhadoras domésticas não deveriam nem ser chamadas de trabalhadoras. Se existe alguma coisa de bom para o empregado, isso o tempo vai demonstrar. Porque para mim, falar trabalhador doméstico não está tecnicamente correto, é o que se fala. Para mim é trabalhador. E tem outro que é o doméstico. Trabalhador doméstico é a confusão que está sendo criada agora. Não sei você, mas essa primeira fala de Regina me lembrou muito os discursos anti-abolicionistas pré-assinatura da Lei Áurea. Olha, só o tempo vai dizer se esse negócio aí de alforriar esses escravos todos vai ser bom. Mas quem que vai pagar a conta? Ela, que a profissão é ser socialite, que nada mais é do que uma pessoa que nasceu em berço de ouro e nunca teve que trabalhar na vida. Pra mim, a única confusão desse vídeo é essa sacola de fruta aí na cabeça. Não entendi qual foi o objetivo. Esse foi o Litera Negra. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não deixa de comentar o que você achou. Pode colocar quantos comentários quiser, tá liberado. Inclusive pode até compartilhar esse vídeo com geral, porque já fortalece a gente. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura. Não poderia deixar de ser diferente. Dedico esse vídeo à minha mãe, à minha avó, às minhas tias, às minhas primas, a Mirtes, a Renata, a Madalena, a Maria das Graças e a todas as trabalhadoras domésticas do Brasil.